Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse frenesi que é o Clube de Regatas do Flamengo, a gente tem muita coisa para conversar com vocês ainda hoje. Hoje, mais cedo, eu falei para vocês sobre o Roberto Firmino. E eu percebi que muitas pessoas ainda estão arredios com a situação do Flamengo contratar um jogador de 33 anos de idade. Algumas pessoas dizendo que o Firmino é muito velho, que o Flamengo não pode contratar jogadores velhos, enfim. Eu até concordo com vocês sobre um determinado aspecto, mas acho que nessa discussão a gente ainda precisa rechear algumas informações para você poder avaliar melhor. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês alguns pormenores da situação atual do Flamengo com o Roberto Firmino e também ao longo da sua história, aquilo que deu certo e não deu. Então, talvez, depois desse vídeo aqui, você mude a sua opinião sobre contratar ou não o Roberto Firmino. É claro que há outros nomes no mercado, como o do Cúcio Hernandes, entre outros. E eu vou falar para vocês o porquê do Flamengo estar se importando tanto com o Firmino em detrimento desses outros nomes. Também quero falar com vocês sobre uma situação envolvendo defensores do Flamengo. Vocês sabem, ontem o Paparazzo Rubro-Negro trouxe a informação de que a Juventus estaria de olho no Léo Ortiz. Mas tem uma situação lá que pode acabar fazendo com que o Léo Ortiz permaneça no Flamengo e não vá para a Juventus, tá? Então eu vou explicar toda essa complexidade envolvendo essa negociação. Antes de mais nada, eu quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, para deixar o seu like e para compartilhar os nossos vídeos. Compartilhando os nossos vídeos, você vai estar espalhando o nosso canal pelas redes sociais. Então, quanto mais pessoas compartilharem os nossos vídeos, as chances dos nossos canais, e aqui do Resenha Rubro-Negra em particular, continuar crescendo é muito grande. Então, dá essa moral pra gente. Comenta cada tópico que a gente colocar aqui, verifica se você está inscrito. Se não tiver, se inscreva agora. Verifica também se lá no sininho tá marcado a opção todas, porque de padrão o YouTube deixa a opção personalizado, aí você não recebe novas notificações de vídeos da gente, então tem que clicar no sininho depois de se inscrever e colocar a opção todas, porque aí toda vez que eu gravar um vídeo, vai chegar a notificação para você, fechou? Compartilha pra caraca para ajudar a gente a continuar crescendo. Nação, o BAP deu mais uma entrevista esses dias e para mim foi uma entrevista muito interessante de um ponto de vista muito inteligente da parte do novo presidente do Flamengo. É quando ele fala sobre o número de jogos que o Flamengo vai ter e como manter um elenco produtivo ao longo de todo o ano. Esse ano a gente sofreu muito com lesões e o BAP se mostra antenado nessas situações. Quer ver só? Espia só o que o dirigente rubro-negro falou sobre o Flamengo e a sua próxima temporada. Ele estimou que o Flamengo possa vir a fazer em 2025 85 jogos. Gente, com um elenco de 25, 26 jogadores, é praticamente impossível manter uma regularidade ao longo de 85 jogos. Qual seria a solução para isso? Bora ouvir o que o presidente do Flamengo tem a dizer. Um time que joga muito na Europa está jogando 58, 60 partidas por ano. O Flamengo em 2025, se chegar em todas as finais como eu espero, pode jogar incríveis 85 partidas. É muita coisa. Eu vou te dizer, para um jogador que seja muito forte fisicamente, que não tenha propensão a contusões, ainda que elas possam acontecer eventualmente, né? Mas por choque, é uma questão de loteria quase, o cara vai jogar 5.000, 4.500 minutos por ano. Se você vai jogar 8.500 minutos, 8.000 minutos, você tem que ter 2 atletas de alto nível para cada time. Então, o futebol vai ficar muito mais parecido com o basquete americano e com o vôlei, do ponto de vista de troca de substituições, do que o futebol convencional. Então, aquela história que você tem um time com 14, 15 jogadores e, de alguma maneira, você segura as ondas jogando 65 partidas, ano que vem não vai funcionar. Então, isso é uma mudança que as pessoas que trabalham no futebol vão ter que enfrentar. Você conversa com quem é da comissão técnica, é mais fácil dar treino para 25, 26 atletas. 2 times em campo, um contra o outro, troca lado, ataque contra defesa, defesa contra ataque, titulares contra reserva, então acabou, vai todo mundo embora. Nesse caso você tem que ter outro time, né? Você tem um terceiro para treinar. Os treinos são mais longos. Quando você vai viajar, você tem que levar mais gente. Então veja, vai haver mudanças, né, que vão afetar todos nós. O Flamengo não vai ser diferente, ainda mais que o Flamengo pretende ganhar tudo, né? Tá no hino, vencer, vencer, vencer. Então eu entendo que esse tipo de mudança é uma adaptação que quem está no futebol vai ter que sofrer.
né? Então, agora, qual é a boa notícia? Isso vale para o Flamengo, vale para o Fluminense, vale para o São Paulo, vale para o Palmeiras, vale para todo mundo. Os times que vão disputar o Mundial estão no mesmo ritmo que a gente. Então, será que os times daqui estão preparados? A idade média do elenco é adequada? Uma pedreira, que é um Mundial de clubes, né? Então, assim, se você olhar de janeiro a dezembro, que é o que vai rolar no calendário, nós só vamos ter 2 semanas que quarta-feira não tem jogos, e essas 2 semanas são até março. Então daqui para frente, quarta, domingo, então eu entendo que o planejamento do elenco, a parte de fisiologia, normalmente você escolhe elenco pelo número de jogadores. Eu acredito que ano que vem você vai ter que cuidar de minutagem. Quantos minutos o Beto vai jogar? Entendeu? O Beto joga 4.000 minutos. Não joga mais. O Beto é um craque. Nós temos que escolher os 4.000 minutos que ele vai jogar. Não tem necessariamente que ver com um adversário. Tem que ver com o momento do clube. Então você vai ter que ter uma parte de data science, você vai ter que ter uma parte de planejamento que é muito mais sofisticado do que em geral você faz no Brasil. Então vai ser um mundo novo esse de 2025 e eu acredito que a gente possa ter surpresas. Quem tiver melhor planejado e preparado pode levar uma vantagem importante. Eu vou trabalhar duro um dia acima também para preparar o Flamengo para esse cenário. Bom, é animador ver o BAP falando sobre isso, porque desde o princípio ele já prevê o número de jogos que o Flamengo vai fazer e já diz, como vocês ouviram aí, que o planejamento vai ser importante, vai ser diferenciado. Ele fala também sobre a questão da idade dos atletas, ele fala sobre a minutagem que cada atleta vai ter, ele fala sobre como aproveitar os minutos que cada atleta pode dar ao clube, não dependendo do adversário, mas dependendo do momento que o clube vive. Esse ano, por exemplo, até o jogo, se não me falha a memória, contra o São Paulo, a gente estava liderando o Campeonato Brasileiro. E aí o Tite resolveu poupar os jogadores, claro, com a condizência, com a aprovação da diretoria atual, a gente perde o jogo e aí a gente perde a liderança do Brasileiro. Não foi avaliado naquele momento o momento do clube. Se tivesse sido avaliado, nós não teríamos poupado os jogadores para nos mantermos na liderança do certame, para depois fazermos o restante das temporadas, do que a temporada colocava para a gente naquele momento. E o BAP fala muito bem ali, quando ele diz que o Flamengo é vencer, vencer, vencer. Gente, se vai ser possível vencer todas as competições ou não, isso daí é uma coisa mais desportiva do que qualquer outra tonalidade que a gente possa dar aqui. Porque pode ser que você esteja num momento maravilhoso, pegue um time inferior e, por razões desportivas, você acabe sendo eliminado. O que não pode é você entrar despreparado, sem planejamento, sem estar dando 100% daquilo que o seu time pode dar. Para mim, me parece que na fala do BAP está tudo muito bem ajustado, principalmente com relação aos reforços, a quantidade de jogadores por posição, a ter um departamento médico mais forte do que atualmente. Por isso eu falei no vídeo anterior com vocês sobre a contratação do Zé Luiz Runco e da revolução que se pensa fazer dentro do departamento médico. Enfim, para mim me parecem boas opções e uma fala muito condizente com a realidade do futebol mundial, essa que o BAP trouxe agora. Mas eu queria sua avaliação. Eu queria que você colocasse no comentário agora o que vocês acharam da fala que o BAP acabou de trazer pra gente aí. Comenta para mim se vocês acham que o BAP tá certo, se ele tá errado, se são falácias, porque tudo que o BAP fala nós vamos cobrar. Tá tudo registrado, nós vamos cobrar. Então comentem aí sobre essa fala que o BAP deu sobre a temporada 2025. Nação, no outro vídeo eu abri o vídeo falando sobre o Anderson Talisca. E acabou que ao longo do vídeo, à medida que eu ia falando com vocês sobre as notícias, eu acabei deixando de fora a informação sobre o Anderson Talisca, né? Não estaria no momento do Flamengo buscar o Anderson Talisca? O grande problema do Flamengo é a concorrência para se ter o Anderson Talisca, tá? Ele tá negociando já há várias semanas com o Fenerbahçe e tudo leva a crer que o Fenerbahçe vai conseguir a contratação do atleta. São valores muito altos, pessoal. O salário do Talisca é muito alto, ainda que ele saiba que ele não vai ganhar o mesmo valor, ainda assim vai ficar num patamar muito acima daquilo que o Flamengo pode fazer para poder trazer um reforço nessa primeira janela. E tem também a situação de quanto a equipe do Al Nassr está pedindo para poder aceitar a transferência do Anderson Talisca. É preciso que vocês entendam nesse momento que o Flamengo tem no caixa hoje, falando assim, praticamente 3 milhões de reais, que não dá para fazer absolutamente nada. É claro que o BAP pode remanejar receitas, pode remanejar as próprias despesas,
mas não é o ideal e não é o habitual do Flamengo fazer. Por isso o Flamengo vai priorizar, devido à sua saúde financeira, trazer jogadores que estejam livres no mercado, como é o caso, por exemplo, do Roberto Firmino, e não é o caso, por exemplo, do Anderson Talisca. Ah, mas o Anderson Talisca é vascaíno, mas o Anderson Talisca falou que queria jogar no Corinthians. Gente, isso daí não tem problema nenhum. No Flamengo nós não vamos ter só jogadores que são apaixonados pelo Flamengo. O próprio Davi Luiz não era torcedor do Corinthians e hoje se diz torcedor declarado do Flamengo. Então a gente não pode ser inocente o suficiente para achar que todo mundo que joga no Flamengo é rubro-negro. Não é. E tá tudo bem, desde que honrem o manto sagrado. E aí a gente tem que falar um pouquinho do Roberto Firmino, porque eu tenho percebido nas redes sociais e até aqui no meu canal mesmo, que vocês são arredios à contratação do Roberto Firmino por conta da idade dele. Então, vamos trazer aqui algumas informações sobre o Roberto Firmino para a gente entender se é uma boa ou se não é uma boa ter a contratação desse atleta, tá? Bora fazer uma análise aqui em cima do Roberto Firmino. Atualmente, o Firmino está jogando no Al Ahly. A data de nascimento dele, que eu achei muito importante trazer, é de 2 de outubro de 1991. Portanto, ele acabou de fazer 33 anos. Ele é atacante, tem 1,81 m, é destro, e o contrato dele com o Al Ahly vai até dia 30 de junho de 2026. Está avaliado pelo Transfer Marketing em 6 milhões de euros. Bom, por que eu trouxe a data de nascimento dele? Porque é importante a gente ter a consciência que ele só vai fazer 34 anos no final da temporada de 2025, quando a gente estiver na retinha final lá. E quando a gente estiver nessa retinha final, a gente já vai ter o Pedro de volta também, ou seja, o peso em cima do Roberto Firmino não vai ser tão grande assim. Roberto Firmino é um jogador que se lesiona muito pouco. Na última temporada dele, temporada pelo Al Ahly, ele teve 21 jogos e fez 13 como titular. Entrou no jogo por 6 vezes. Nunca ficou fora por lesão. Marcou 6 gols e tem uma média de 0,46 gols por jogo. Deu 3 assistências, o que dá a ele uma participação em gols de 9. Ou seja, eu não vejo, e aí é a minha percepção, e é por isso que eu trago os números, para que vocês possam ter a percepção de vocês também e comentar, embasado em números, sobre o jogador que o Flamengo pretende trazer ou não. Para mim é uma boa contratação. A movimentação dele, gente, olha o mapa de calor do cara. A movimentação dele é muito extensa dentro do campo. Para um jogador de 33 anos ter essa mobilidade toda que ele tem, só vem a provar que ele está bem fisicamente e que ele consegue jogar. Fabrício, por que ele não jogou tanto assim na equipe do Al Ahly? Porque o treinador não gosta das características dele. Porque ele, o treinador, já tem uma rusga há muito tempo. Porque o treinador simplesmente não gosta do futebol dele. Simples assim. O fato é que o Roberto Firmino pode jogar tanto de centroavante como de segundo atacante. Ter um nome de peso como esse ao lado do Pedro pode dar ao Flamengo em 2025 condições de disputar, como o Bap acabou de falar ali atrás, jogos importantíssimos para a conquista de títulos. Gente, quando você vai para um Mundial de Clubes com o Roberto Firmino como atacante, você tem ali toda uma mística em cima do nome dele e tudo que ele fez pelo Liverpool, que é importante para que outros zagueiros o respeitem. Trabalhar com nome é importante. Ter um nome consolidado é importante. O Gabriel jogou até o último dia no Flamengo com o nome que ele construiu, mesmo que ele não tivesse fazendo um grande desempenho. É claro, só jogar com nome não vale. A minha expectativa é que o nome e o que o Firmino ainda tem para trazer para nós possa nos dar uma condição melhor desportivamente falando no ano que vem. Por que não Coutinho Hernandes? Por que não outros jogadores? Porque todos eles custam caro. Se o Flamengo conseguir trazer um bom nome sem ter que despejar rios de dinheiro num primeiro momento, é melhor. Fabrício, mas o Roberto Firmino também é muito caro. Verdade. Acontece que viria quase sem custos, seriam só as luvas. E as luvas você dilui ali no salário do atleta e fica pagável. Eu não tenho dúvidas que se o Flamengo contratar o Roberto Firmino, vai ser ali por base de um salário de 3 milhões de reais por mês. Eu acho
que vai ser mais ou menos por aí. O Flamengo está economizando na folha de pagamento o salário do Davi e está economizando também o salário do Gabriel. Então dá para o Flamengo tentar fazer uma composição maior para ter um jogador que, do meu ponto de vista, é extra classe. Se não é esse matador todo que mete gol pra caraca, ainda que tenha de média de gols por jogo 0,46, que é uma média alta para os padrões sul-americanos, é um jogador que sabe trabalhar muito bem a bola e é um jogador que ainda pode entregar muito para um clube que seja minimamente organizado e com jogadores que possam fazer com que ele atue bem. E aí nós temos Bruno Henrique, temos o Michael, temos o Plata, temos o Alcaraz, temos o Luiz Araújo, jogadores que podem compor com o Firmino um ataque monstruoso no ano que vem, do meu ponto de vista. Agora comentem o que vocês pensam. Mas espera aí, antes de cravar o seu comentário, deixa eu mostrar para vocês o histórico do Flamengo com jogadores da idade que o Firmino tá. Porque se tem uma coisa que a gente tem que acabar de vez é que a idade impõe o futebol. Não é assim. Depende muito. Já vi muito jogador de 25 anos que acabou pro futebol. Teve um que saiu agora do Flamengo aos 27 anos, que para nós não rendia absolutamente nada, mas que ainda é muito novo. Deve ser anunciado pelo Cruzeiro aí, sabem de quem eu tô falando, né? E teve outro no próprio Flamengo que a gente questiona demais a renovação contratual dele, mas ele fez uma reta final de temporada maravilhosa, que foi o Bruno Henrique. Então esse lance de idade não determina aquilo que o jogador vai entregar. Só depois que o jogador chega e começa a atuar que a gente acaba sabendo o que ele é capaz de entregar ou não. Por exemplo, o Flamengo contratou alguns jogadores ao longo da sua história que provaram que realmente esse investimento em jogador mais experiente vale a pena. Eu começo pelo próprio Felipe Luiz, treinador rubro-negro atualmente. Ele chegou no Flamengo em 2019, depois que o contrato dele com o Atlético de Madrid terminou. Sabe a idade que o Felipe Luiz chegou no Flamengo? 33 anos. Jogando como lateral esquerdo, a última temporada do Felipe Luiz teve 60 jogos, ele atuou em 33 como titular, ficou fora em 15 por lesões, não fez gols e deu 4 assistências. Outro que também foi fantástico no Flamengo foi o Rafinha, também chegado no Flamengo em 2019, vindo do Bayern de Munique. A idade dele? 33 anos. Jogando como lateral direito no Bayern, na última temporada foram 53 jogos, apenas 16 como titular. Ficou fora por lesão em 6 oportunidades. Não marcou gols e não deu assistências na última temporada pela equipe alemã. Pelos números do Rafinha, pela idade do Rafinha, se nós avaliarmos hoje como a maioria ou grande parte da torcida está avaliando Firmino, nós não contrataríamos nem Rafinha, nem Felipe Luiz, que se a gente ver as 2 últimas temporadas desses 2 monstros no Flamengo, antes de chegar ao Flamengo, foram ridículas, foram sofríveis, foram horríveis, ainda mais porque eles tiveram um histórico de lesão, coisa que o Firmino recentemente não teve. Diego Ribas. O Diego chega no Flamengo em 2016 e cá para nós, o final das últimas temporadas do Diego pelo Flamengo foram ruins, mas o Diego revolucionou o Flamengo, né? O Diego chega no Flamengo no momento ali que ninguém queria ir para o Flamengo. Nós tínhamos uma declaração daquele menino que eu esqueci o nome dele agora, que jogou com a 10 do Flamengo, fez o gol contra o Cruzeiro lá no Mineirão, na Copa do Brasil, que a gente venceu em cima deles, falando que se o Flamengo continuasse desse jeito, ninguém queria vir para o Flamengo. E naquele momento ninguém queria vir para o Flamengo mesmo. E o Diego topou, em 2016, vir para o Flamengo, que ainda tinha um regime de retenção de gastos muito grande. Ele veio do Fenerbahçe aos 31 anos de idade. Jogando como meia, pela última temporada no Fenerbahçe, foram 64 jogos. Ele fez 31 como titular. Ficou fora por 6 jogos, por conta de lesão. Marcou 3 gols e deu 6 assistências. Outro jogador que chegou no Flamengo aclamado pela torcida rubro-negra foi o Diego Alves. Ele chega um ano depois do Diego Ribas, em 2017. Vindo do Valência aos 32 anos, o goleiro teve na sua última temporada na equipe espanhola 42 jogos, 33 como titular. Não ficou de fora nenhuma vez por lesão. Obviamente não marcou gols nem deu assistências pela posição que ele jogava, né?
Então são 4 exemplos de atletas recém-contratados pelo Flamengo na casa dos 31 aos 33 anos de idade que foram muito felizes dentro do Flamengo. Então, para mim, que gosto muito desse tipo de análise, gosto muito desse tipo de histórico, não convence a gente dizer que o Firmino não pode vir para o Flamengo por conta da idade. Mas eu quero muito a sua opinião. Então coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre essa situação. Agora, pessoal, eu quero falar sobre Léo Ortiz e sobre o interesse da Juventus nele, tá? Mas não esquece de deixar seu like, se inscrever, compartilhar os nossos vídeos e ir também lá no nosso canal No Mundo Agora. É importante vocês me ajudarem a chegar a 10 mil inscritos lá. O que render lá vai ser usado aqui. Então a ideia é essa, é a gente ter um canal que eu já queria ter e tô amando fazer os vídeos lá, que são vídeos diferentes dos vídeos que a gente faz diariamente aqui, mas tudo que eu conseguir lá vai ser usado para a gente continuar aqui no Resenha Rubro-Negra. Por isso, é importante você ir lá, se inscrever, assistir os vídeos e falar para outras pessoas sobre o No Mundo Agora também, valeu? Tô contando com vocês. Bom, ontem o Paparazzo trouxe a informação de que a Juventus estaria interessada no Léo Ortiz. O valor é absurdo, 30 milhões de euros. É um valor muito alto, que faria com que o Léo Ortiz fosse o zagueiro mais bem vendido da história do futebol brasileiro. Muitos acham até que o Léo Ortiz vale mais que isso. Aos 28 anos de idade, tem gente achando que o Léo Ortiz só deveria sair para o Flamengo por 40, 50 milhões de euros. É claro que 30 milhões de euros para clube europeu é muito pouco, sim. Mas para nós seria uma baita de uma venda. Comentem se vocês acham que o Flamengo deveria vender caso essa situação aconteça de verdade. O fato, pessoal, é que a Juventus teve 2 anos muito difíceis financeiramente falando. Os caras fecharam no vermelho lá em mais de 200 milhões de euros no seu balanço final 23-24. Mas os caras precisam investir. E eles têm como prioridade investir na zaga e no ataque, uma vez que o último grande investimento que eles fizeram foi no setor de meio de campo. E eles precisam equilibrar o elenco com um zagueiro e com um atacante. No caso da zaga, o grande problema deles são as sucessivas lesões de 2 brasileiros. O Danilo, que nesse exato momento está com uma entorse no tornozelo, e também o Bremer, que fez uma cirurgia no joelho esquerdo para colocar de volta, remendar de volta o seu joelho. Ele teve um rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo. E a previsão de retorno dele é para setembro do ano que vem. Então, a Juventus está convivendo com esses problemas no seu setor defensivo. Por isso, a Juventus pensa sim na contratação de um zagueiro e o Léo Ortiz é muito bem avaliado lá. Só que tem uma situação que pode impedir a ida do Léo Ortiz. O Napoli, do técnico Conte, está interessado no Danilo. E o que o Napoli quer é oferecer o jogador Giacomo Raspado pelo Danilo. Claro, Giacomo Raspado não é zagueiro, tá, pessoal? Ele é atacante e ele tem só 24 anos. Então, para isso daí dar certo, para essa troca dar certo, obviamente que a Juventus tem que voltar uma grana para o Napoli. Napoli e Juventus já começaram as tratativas. E caso a Juventus e o Napoli cheguem num acordo por essa troca, aí inviabilizaria a ida do Léo Ortiz para lá. Se não, as coisas ainda podem acontecer favoráveis à ida do Léo Ortiz. Fabrício, por que vai inviabilizar a ida do Léo Ortiz se os caras estão dando um zagueiro em troca de um atacante? Por conta dos valores de volta pelo Giacomo Raspado. Estima-se que seriam mais de 60 milhões de euros a troca. E como a Juventus não está tão bem calçada financeiramente, pode ser mesmo que ela não consiga investir depois de aceitar essa troca com o Napoli, caso ela aceite. Nação, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse finalzinho de tarde. Eu espero que vocês tenham curtido, se divertido e se informado bastante sobre o Mengão Queridão. Aqui a gente rala muito para levar para vocês a notícia que a gente apura. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, clica no sininho e marque a opção todas e dá uma canja para nós no canal No Mundo Novo. Valeu? Tamo juntos. Tenha um excelente
quarta-feira. Feliz Natal mais uma vez. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.